Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Seja bom dia, boa tarde, boa noite. A hora da notícia, a notícia é agora com a gente aqui no nosso canal. Aqui é o nosso lugar, aqui é o lugar que a gente senta junto para conversar, falar de notícias que rola aqui nos Estados Unidos, que rola aí no Brasil. E vocês estão sabendo, né, das notícias que estão acontecendo agora com o Brasil, os Estados Unidos, né, tá de novo querendo se meter na política do Brasil, na situação do STF do Brasil, né? Vocês ouviram falar de uma notícia que aconteceu agora mesmo, agora há pouco tempo, que aconteceu, acho que faz o quê? 2 dias atrás, onde o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, mais ou menos. A gente vai fazer um react sobre o vídeo dele e também eu quero fazer um react sobre o que foi dado como notícias na mídia hegemônica, né, aqui nos Estados Unidos, sobre essa situação. Então, vou colocar aqui para vocês o vídeo dele, e ali a gente vai reagir junto sobre a palhaçada que foi o que ele falou, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui, dar um play. Vamos fazer, eu não vi o vídeo ainda, vamos ver junto. By requesting my arrest for Alexandre de Moraes, the Lula's Workers' Party is simply providing the international community another clear and undeniable piece of evidence that I'm telling the truth when I say that the Brazilian judiciary has been hijacked by Alexandre de Moraes and is now being used as a political instrument of the left to persecute the opposition, censor any dissident voices, and imprison those who dare to challenge his authoritarian regime disguised as a democracy. Do not let it happen not only because Brazil, but also to protect United States, because Alexandre de Moraes is so comfortable in his dictatorship that he's even sending arresting orders against American citizens, or even banning eggs at the same moment that he was freezing the assets of Starlink during this dispute, or even detaining American citizens as Jason Miller a couple of hours in a Brazilian airport with no reason for that. It's not only about Brazil, but for sure, it's about free speech, it's about democracy and freedom. That's why we are here in Washington, D.C., asking for help. Because inside of Brazil, there are no more tools to fight against this dictatorship. Uau, é tanto imbecilidade que ele fala aí. Bom, primeiro de tudo, quero falar que o sotaque dele não é dos melhores, mas assim, a gente não vai ficar aqui falando sobre aula de inglês, né, sobre sotaque, porque ele fala o inglês dele latinizado, que é muito comum aqui entre nós brasileiros, né, para não falar que ele fala engraçado. Mas assim, falar sobre liberdade de expressão, que o Brasil tem uma censura e tudo mais, isso é a pauta da extrema-direita, é a pauta do que eles, né, os bolsonaristas, eles pregam, né, que vamos ter liberdade de expressão, então a liberdade de expressão é você falar qualquer coisa e até chegar ao ponto de acontecer um crime de fato, né, então não pode ser liberdade de expressão. O caso dele de liberdade de expressão é ir contra a nossa democracia, isso sim. Ele usa bastante desse argumento, esse falso argumento de que nós não temos liberdade no Brasil, que é uma mentira, nós temos liberdade no Brasil. O que a gente não dá liberdade é para fascista, né? Bolsonaro e sua corja, todos são de extrema direita, ou seja, são fascistas. Mas a realidade, ela se impera, infelizmente, enfim, ela se impera e aqui a gente sabe que nós estamos aqui nos Estados Unidos, estamos vivendo já num regime quase que fascista na sua totalidade, aliás, a democracia daqui é bastante questionável, a gente não pode falar nem da nossa Suprema Corte daqui, que não funciona da mesma maneira que funciona no Brasil. E assim, a gente sabe que se for contra o Alexandre de Moraes, se os Estados Unidos realmente se fizer como o Marco Rubio se colocou a pensar sobre alguma sanção, impor alguma sanção ao Alexandre de Moraes, isso certamente vai causar um problema na nossa soberania. E isso vai acirrar mais as contas com a extrema-direita e possivelmente perda de eleições na próxima eleição aqui nos Estados Unidos, que a gente sabe que a Câmara vai votar no ano que vem e vai haver novas eleições e pode ser que os democratas superem os republicanos na Câmara, né? Então, o que acontece é que nessa virada de jogo de eles contra nós ou nós contra eles querem impor uma agenda, né? E o próprio
Eduardo está aqui para fugir da justiça do Brasil, porque ele sabia que aqui ele poderia falar a asneira que ele quisesse, que aqui não ia acontecer nada, mas isso não é liberdade de expressão, isso é só uma pessoa que é covarde, né? Para dizer o mínimo, muito covarde, tem medo de falar isso na frente das pessoas, porque hoje a gente sabe que nós não estamos no governo Bolsonaro, estamos no governo que tem os seus problemas, tem os seus defeitos, mas ainda tem um pouco de racionalidade e democracia que ainda se reina e se faz justiça. E ele quer bagunçar a situação, piorar para o lado do pai dele, que isso vai certamente piorar para o lado deles, e também colocar como uma situação de que ele fique de mãos atadas, porque se o Alexandre de Moraes não poder contra-atacar essa situação porque de alvo pessoal, vai parecer que é uma coisa que é pessoal contra o Eduardo, quando que ele está sendo um traidor do Brasil, e ele tem que sofrer punições, assim como estão fazendo no Brasil, e né, no caso do PT, ele está se tomando uma posição para realmente né, colocar o Eduardo na parede para que ele pare de fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que no mínimo, ele teria que perder seu cargo político, ele teria que perder seu mandato, todas as benesses, porque eu acho que não é assim que se faz política para ajudar o seu país. Ele não está ajudando o país, ou seja, ele fazendo sanções ao STF, ao Alexandre, ele está fazendo sanções ao Brasil. Isso vai de encontro à Constituição, vai de encontro das nossas regras do Brasil que, enfim, exercem sobre o sistema judiciário, tentando, de alguma maneira, obstruir a justiça, e ele pode ser, sim, iniciado em várias outras situações. Mas, a primeiro de tudo, eu acho que ele tem que deixar de ser o político que ele é, ganhando o salário que ele ganha, mesmo sendo afastado, licenciado, né? Mas ele está em uma posição muito cômoda, porque ele está fora do Brasil e ele sabe que daqui ninguém pode tirar o passaporte dele, ninguém pode fazer nada, porque ele está protegido sobre as asas do Donald Trump. E de alguma forma ele está sendo protegido, sim, por essa família, porque ele se baseia muito na mesma fala, né, na mesma política, e sabe que assim ele vai tirar algum proveito, já que agora o próprio Bolsonaro não tem mais o que fazer com ele, né? Ele está numa situação que vai ser condenado em alguma instância, em alguma situação, né, que ele fez. Então, as provas estão aí, e é claro que eles estão fazendo tudo o que eles podem para parar o Alexandre de Moraes, achando que se parando ele, que ele vai mudar com relação à família Bolsonaro de alguma maneira, né? Queria falar com você sobre o que eu li aqui, sobre uma informação que fala que, então, o que foi feito, que aqui diz em inglês, né? Então, o Rubio provoca sanções, que o Rubio, ele é uma espécie de não é um chanceler, mas ele é um representante das relações exteriores dos Estados Unidos, né? O Marco Rubio, ele era um candidato da Flórida, enfim, é um político que veio da Flórida, de pais refugiados de Cuba, e hoje ele é contra os refugiados, né? Só para dar uma pequena biografia sobre quem é esse cara. E esse secretário, então, ele falou na quarta-feira que os Estados Unidos podem impor, aqui está dizendo, sanções ao juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que entrou em conflito com o presidente de direita, Jair Bolsonaro, e Elon Musk. Então, ele acha que talvez, de alguma maneira, ele pode parar o Alexandre enfim, de fazer o que tem que se fazer, que é cuidar da jurisdição brasileira, que nada mais faz do que ele cuidar da nossa Constituição. Ele tem defeitos? Tem várias pautas que eu não concordo, e eu acho que muita gente da esquerda detesta também, por ele ter um pensamento um pouco mais liberal que o normal, mas ele está tentando resguardar um pouco dos direitos democráticos quando ele segue a Constituição. Ele é um advogado constitucionalista, e hoje é ministro, e ele sabe bem sobre o que ele está falando, da matéria que ele está falando, quando ele exige que o Elon Musk tenha seu produto aqui com uma representação no Brasil. Eu falo aqui como se eu estivesse no Brasil, né? Mas eu falando como brasileira nos Estados Unidos. Ele queria que tivesse uma representação no Brasil, e o outro fazendo de surdo que não ia ter. Então, claro que ele iria sancionar o Elon Musk de alguma forma. Não tem como você não ir contra a lei brasileira. Você não pode ir contra a lei brasileira, entendeu? Porque se você for contra e está fora do teu país, você está sendo um desertor, um capacho, sei lá, um lambibotas do Trump. Eu acho, assim, que enfim,
O que o Eduardo e a família Bolsonaro tá fazendo é isso, né? Eles não têm patriotismo nenhum. Esse patriotismo que eles falam, que os outros se dizem patriotas, é só na imaginação, porque o que eles são patriotas são para os Estados Unidos. Mais que largamente, a gente vê isso todos os dias, né? Na sua pronúncia, quando o próprio Bolsonaro, há uns anos atrás, dando continência para a bandeira americana e tudo, ele é um cara completamente vendido por achar que aqui os Estados Unidos é o salvador da pátria, tudo de bom, é o melhor lugar do mundo, e que nós no Brasil somos réis, coitados, cachorros, perebentos, né? É o que eles acham. E outra coisa que esse Marco Rubio está falando a respeito disso, por quê? Por causa desse desacordo, como diz aqui na notícia, né, que o Moraes está em desacordo com o Musk, que é a pessoa mais rica do mundo, e conselheiro próximo de Trump, por bloquear temporariamente sua plataforma e a mídia social X, né, que seria o antigo Twitter. Todo mundo lembra disso, né? Moraes disse que estava agindo para proteger a democracia. Que mais que ele fala aqui? Deixa eu ver, deixa eu traduzir aqui. Moraes agindo para proteger a democracia, combatendo a desinformação disseminada no Brasil, onde os apoiadores de Bolsonaro invadiram o palácio, no caso, né, os poderes, o Congresso e o Supremo Tribunal em 2023, alegando que a eleição foi roubada dele, né? Que é uma mentira. Ele mesmo disse que quem roubou a eleição, que fez ele perder, foi a Zambelli. Então ele assume que ele perdeu a eleição, né? E dizendo agora que foi roubado, que é uma falácia. A gente já sabe de todas as provas que estão aí, né? Nas mídias falando sobre os atentados do 8 de janeiro. O atentado de 8 de janeiro, né? Da invasão. Departamento do Estado, sob comando do Rubio, então, aqui nos Estados Unidos, criticou a ordem do juiz por violar valores democráticos, levando o Brasil a acusar os Estados Unidos de politizar uma decisão judicial. Rubio foi questionado se os Estados Unidos poderia ter Moraes como alvo sob a lei Magnitsky, que congela ativos baseados. Essa lei Magnitsky, ela surgiu no governo do Obama, é uma lei razoavelmente nova, ela não é uma lei extremamente nova, mas por que houve essa lei? Porque no governo russo, ele fez, enfim, né, várias coisas erradas, inclusive prendeu, né, pessoas, matou um cara lá. E aí, o que eles fizeram? Para contra-atacar a Rússia, eles fizeram essa lei para que todos os bens desses magnatas, esses oligarcas russos, fossem congelados nos Estados Unidos. Então, uma lei que, de alguma forma, pressionaria o governo exterior, ou pessoas do governo exterior que estivessem em prejudício aos interesses americanos, né? Isso foi feito, até posso dar aqui as datas bem corretas para vocês, porque isso aqui não é um canal que fica falando achismo, né? A gente luta contra as fake news, então é importante que a gente capitalize para as true news, né? Eu até vou ver aqui, Magnitsky Act, né? Vou botar aqui para nós vermos. Deixa eu botar aí se tem em português. Isso, tem em português para a gente poder ler mais rápido. Ok, vou ver se eu fiz o share direitinho. Aqui eu vou fazer o share, vou diminuir minha cara aqui. Ó, aí, o que diz aqui na lei Magnitsky? Totalmente conhecida como revogação Jacques-Souvani. Essa lei é só para explicar para vocês que essa é a lei que eles vão se basear se os Estados Unidos contra-atacar Alexandre de Moraes, tá? Ou qualquer outro inimigo dos Estados Unidos que está fora da sua jurisdição americana, né? Formalmente conhecida como Revogação Jackson-Vanik da Rússia e Moldávia, Lei Responsabilidade do Estado de Direito de Sergei Magnitsky, de 2002, é um projeto dele bipartidário, ou seja, tanto democratas quanto republicanos votaram para a existência dessa lei, que foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos e sancionado pelo Obama, como eu falei, em dezembro de 2012, com a intenção de punir autoridades russas responsáveis pela morte do advogado aí o russo Sergei Magnitsky, né, em uma prisão em Moscou. Foi verdade, foi um assunto de bastante seriedade na época, porque assim ainda havia ainda essa pressão dos Estados Unidos e Rússia. Hoje a gente está vendo isso ao contrário, está vendo que os Estados Unidos está tentando prejudicar ou pressionar, melhor dizendo, a China, mas a Rússia sempre foi um dos outros oponentes deles, né? E ele morreu nessa prisão em 2009
por também concederem à Rússia o status de relações comerciais normais permanentes. Desde 2016, o projeto de lei que se aplica globalmente autoriza o governo dos Estados Unidos a punir aqueles que consideravam violadores dos direitos humanos, congelar seus ativos e proibi-los de entrar nos Estados Unidos. E aí tem mais tem mais recepções aqui sobre a lei em 2016, tá? Não estou ainda falando do Moraes, porque ainda não foi aplicada, entendeu? Sobre direitos humanos. Enfim, eles querem dizer que os bolsonaristas ou que o Bolsonaro está sofrendo violação dos seus direitos humanos e tudo mais. É uma lei meio que encontra tudo que a ONU e outras organizações resguardam, né, indo com uma força a mais para boicote dentro dos Estados Unidos, ou seja, o Alexandre de Moraes teria que ter ativos aqui dentro dos Estados Unidos, ou seja, teria que ter bens, cartões de crédito, apartamento, contas bancárias, uma série de outras questões financeiras e pessoais aqui, com enfim, sócios ou sociedade, para que fosse bloqueado. Mas, sinceramente, vocês acham que isso, mesmo que bloqueasse o Moraes em alguma esfera, isso iria trazer algum malefício ou um benefício para o Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro, para a família dele, para o seu enfim, do seu julgamento? Não vai haver nada, até porque o Moraes já falou, e falou muito bem falado, que ele pouco se importa sobre isso, os outros também não estão ligando, e em tudo, eles estão indo de encontro a uma pessoa só do STF, mas mesmo indo de encontro ao Alexandre, isso é contra a democracia e é contra uma instituição, porque quando você está contra um juiz da Suprema Corte de uma forma totalmente aleatória e totalmente inconstitucional dessa forma, porque para a nossa Constituição sair dos Estados Unidos não importa nem um pouco o que eles acham que eles querem aplicar, eles aplicam com quem eles quiserem, só que dentro do Brasil a lei é diferente, é uma instituição. Então não interessa o que o Bolsonaro ou que o Eduardo Bolsonaro faça nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, na Conchichina que seja, não vai afetar nada, o que vai fazer com que ele só se torne uma pessoa não grata no Brasil, uma pessoa, ao contrário, uma pessoa, né, um capacho dos Estados Unidos, uma pessoa que se vendeu para os Estados Unidos e um desertor do Brasil, ou seja, né, uma pessoa não patriótica, né? Porque é muito fácil você falar que eles são patriotas. Patriotas para quem, né? Para quê? Só se for para eles mesmos, né? Então, é isso que está a situação. E a gente sabe que o Alexandre de Moraes, ele já não está ligando para isso, isso vai dar muito pano para manga, porque se os Estados Unidos continuar fazendo essa pressão, ele vai ter problema com as relações com comerciais com o Brasil, vai ter, né, que ele é um segundo, me parece, né, com o Brasil, que mais, né, enfim, né, tem negócios com o Brasil, enfim, e ele vai se prejudicar também nessa questão. Tem outras coisas que o Rubio tem que se atentar, porque se ele fizer isso, ele sabe que pode dar muito para trás. Aliás, o governo Trump faz muito disso, diz que vai taxar num dia, depois taxa no outro, mas como a política deles é extremamente agressiva de ataque, e realmente o Rubio, ele é desse mesmo pensamento, por enquanto ele está nesse mesmo lado político, eles podem fazer sim essas sanções, tá? Mas não vai acontecer nada além do que de prejudicar o próprio Bolsonaro e os bolsonaristas, e toda a família dele. Enfim, pessoal, é isso que é a minha opinião, eu acho que não vai dar em nada. Eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam comigo, discordam, deixem aqui nos comentários com respeito, não esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal, né, porque a gente tem que debater esse assunto, e mais mulheres progressistas também, né, porque a gente tem poucas mulheres que falam, eu vejo muitos rapazes, meninos e tudo, nada contra eles, mas não vejo muitas mulheres fazendo análise num canal sozinhas, né, então a gente precisa expandir esse canal, e enfim... quero ver a opinião de vocês e aguardemos, né, os novos capítulos da família Bolsominto, né? É isso, pessoal. Até a próxima. Eu fui. E é isso que a gente tem para hoje, tá bom? Tchau, tchau.